Os estados coloniais, eles são obrigados a recorrer à repressão permanente num padrão muito superior às demais repúblicas ou aos demais estados, por uma razão óbvia. Além da luta de classes, esses estados coloniais controlam corpos pertencentes a outra nacionalidade. Ou seja, eles têm um elemento de dominação colonial e é muito difícil você convencer um povo colonizado de que a colonização é bacana. Você pode convencer setores da classe trabalhadora de que o capitalismo é bom, que com o capitalismo você vai sair da pobreza para a riqueza através do empreendedorismo. É uma operação ideológica que não necessita de repressão. É uma operação que a gente vê no nosso cotidiano, não é? Frações inteiras da classe trabalhadora que aceitam como ideologia a ideologia das classes dominantes e a ideia de que você pode prosperar no capitalismo a partir do seu próprio esforço. Não é possível essa construção ideológica, ou é muito raro que seja possível uma construção ideológica desse tipo com povos colonizados. Como é que você vai convencer um povo colonizado de que é bom viver sob o colonialismo, sem a sua pátria, sem os seus direitos, sem você ser tratado em pé de igualdade com os outros cidadãos do mesmo território? É impraticável isso. O que faz com que os estados coloniais sejam naturalmente violentos, extremamente violentos em situação de crise. O Estado de Israel não foge a essa situação. O Estado de Israel é extremamente violento, é uma ditadura sionista. Democracia para os judeus, em especial para os judeus askenazes, que são os judeus de origem europeia, e uma feroz ditadura contra os árabes israelenses e especialmente contra os palestinos dos territórios ocupados. Um dos grandes mitos da nossa era é essa história de que Israel é uma democracia, a única democracia do Oriente Médio. Não é? É um regime de apartheid, é uma ditadura sionista. E, evidentemente, que Israel foi operando ao longo do tempo com muita inteligência, com muita solidez, uma estratégia de divisão e domesticação de parte da liderança palestina. Houve uma época em que Israel incentivou o Hamas para dividir a liderança palestina. Até 2006, 2007, Israel, de alguma maneira, impulsionava o Hamas para poder dividir a liderança palestina entre a OLP, comandada por Yasser Arafat, e depois de 2005, quando falece Arafat, por Mahmoud Abbas, o atual presidente da Autoridade Palestina, e, do outro lado, o Hamas e os grupos minoritários do OLP, que eram contrários à negociação com Israel e favorável à resistência palestina. Depois disso, dividida a liderança palestina, Israel tratou de cooptar o Fatah, que é o principal partido da OLP e que dirige a Autoridade Palestina. Literalmente, o Fatah se transformou numa peça controlada por Israel, ou seja, o Fatah está no bolso de Israel. E, por outro lado, isolar e combater ferozmente as lideranças insurgentes, sejam os dissidentes do Fatah. O mais importante deles é o grande líder palestino Marwan Barghouti, que está preso em Israel, condenado a 5 prisões perpétuas. 5 prisões perpétuas. Marwan Barghouti, que poderia ser candidato a presidente da Autoridade Palestina, é um dissidente do Fatah, porque ele não aceitou a estratégia de conciliação com Israel. E, além de combater dissidentes do Fatah, combate grupos marxistas que são favoráveis à insurgência, Frente Popular de Libertação da Palestina, Frente Democrática de Libertação da Palestina e, fundamentalmente, o Hamas, que é a principal organização hoje da resistência palestina. Então, é um combate feroz.